você tem dificuldade de seguir o plano alimentar... E hoje tá difícil. 3, 2, 1. Você tem dificuldade de seguir o plano alimentar porque não consegue se organizar? Pois fique comigo, porque hoje o nosso podcast vai falar sobre estratégias práticas para você conseguir ativar a sua saúde todos os dias. E hoje o bate-papo é de Nutri para Nutri. Eu convidei a Andressa para estar aqui conosco, trazendo essas estratégias. Seja muito bem-vinda, Andressa, ao nosso canal Pérolas da Nutri. Obrigada, Shirley, pelo convite. Adorei ser convidada. É uma oportunidade, né, de partilhar com todas as pessoas, inclusive clientes nossos, né? Verdade. Sobre a praticidade de ter refeições práticas, refeições prontas para o consumo, né? No nosso dia a dia, a gente sabe que a gente vive numa rotina tão corrida que você pergunta para alguém, como que você tá? Tá corrido. A resposta é essa. Então, assim, eu quero trazer, né, para todos os ouvintes, como que a gente pode facilitar, deixar mais prático a nossa alimentação, né? Claro, seguindo uma linha saudável. No entanto, que a gente tem muitas empresas, né, que trazem refeições até a casa, mas nem sempre é saudável, nem sempre é bom para a nossa saúde, né? Então, Verdade. assim, é interessante a gente falar do saudável, do saúde, remetendo também à nossa alimentação. É verdade. Né? Mas antes da gente começar a dar as estratégias, Andressa, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente quem é a Andressa, o que ela faz, por que faz o que faz, como que surgiu. Ela é proprietária da Nutribox, uma das nossas parceiras aqui do estúdio, do consultório. E calma, já já a gente vai falar sobre a Nutribox. Agora eu queria conhecer a Andressa e como que surgiu essa ideia de facilitar a vida dos clientes. Nossa, é uma história longa, mas eu vou tentar simplificar. Há 8 anos atrás, né, a empresa, inclusive dia 15 de fevereiro agora, a Nutribox está fazendo 8 anos. Que bacana. Então, 8 anos suado. O mundo do empreendimento, de empreender, né? Empreender não é fácil. É um desafio. É um desafio, não é fácil, mas é muito gostoso, né? A gente sempre está mudando. A gente muda o nosso pensamento todo dia. A gente inova, renova e se refaz todos os dias. A Andressa de ontem não é a mesma de hoje. O pensamento que a Andressa tinha ontem, há 2, 3 semanas atrás, um mês, ano passado, não é o mesmo pensamento que tem hoje. Bom. Isso conforme a gente vai crescendo, vamos lá. Desmistificando. Isso, essa palavra. Tô um pouco nervosa. Cara, tranquila. Bate-papo aqui de Nutri pra Nutri, você é minha amiga. E o público é isso mesmo, é o real, natural, sem cortes aqui no nosso podcast. Então, e aí, conforme vai, né, parecendo desafio e a gente vai conseguindo cumprir esse desafio, sabendo seguir no caminho reto, né? No caminho certo. Porque nem sempre é fácil, os desafios estão ali e a gente precisa resolver. Até algo comum que as pessoas pensam, porque a gente é nutri, a gente não tem desafio, a gente não pode comer além do alface com tomate. Tem uma série de estereótipos, né? Que a gente vive, sim, gente. Nossa vida é corrida, assim como muitas mães que estão nos assistindo, como muitas empresárias, empreendedoras. Os desafios são imensos, mas apesar a gente tenta da melhor maneira possível, como você colocou. Todos os dias a gente pode melhorar um pouquinho mais, né? O bom pode se tornar ótimo. A mentalidade muda, os desafios mudam, né? A gente às vezes começa um projeto que no papel cabe tudo, mas na vida real... Isso é verdade. É igual a minha vida. História. Cabe um monte de coisa. Vamos lá. A Andressa é mãe de 2 menininhos lindos, um de 6 e um de 2. Sou casada também há 8 anos, então o meu casamento tem muito a ver com a Nutribox, que eu vou chegar lá. Sou nutricionista, né, há 11 anos. Sou formada em gastronomia. Tem a ver o Nutribox aí com as comidinhas saudáveis. Tenho pós-graduação em nutrição clínica e, assim, uma gama de cursos relacionados à nutrição.
Porque assim, você trabalha na cozinha, você tem uma empresa que é cozinha, nananã, vem remete àquela história de nutricionista de UAN, né? De unidade de alimentação e nutrição. Sim, eu sou, mas eu também busco trazer a parte clínica para dentro da empresa. Né? Então, os meus cardápios, eles são todos pensados, são todos elaborados na parte clínica também, que é onde eu também tenho conhecimento, né? Perfeito. E aí eu alinho a gastronomia, que é o curso que eu tenho. Eu tenho só o curso, nunca fiz nenhuma... Fiz outros cursos fora, né, de gastronomia para aperfeiçoar, mas nunca trabalhei na área como cozinheira ou algo desse tipo. Trabalha na própria empresa. Porque as pessoas pensam que é só chegar lá, sentar na cadeira e mandar. Não é mão na massa. Eu trabalhei 11 anos também em UAN, né, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Sim. Então, para quem está nos assistindo que não é profissional da área, o nutricionista não atua só no consultório. Ele atua também em restaurantes, em panificadoras, onde tem alimento, aeroporto, é um hospitalar. É uma gama, é um mundo grande. E tem oportunidade para todo mundo. Sim. Né? E é isso, aliar a saúde ao prazer de comer. Que, inclusive, é uma das coisas que as pessoas pensam, porque nutrição vai passar coisa ruim, vai cortar tudo que eu gosto, né? Não tem sabor. E não é bem assim. Dá para fazer uma dieta sensacional, aliás, um planejamento alimentar com saúde, sabor e prazer, não é verdade, Andressa? Com certeza. E aí chegou a Nutribox, né? Então, assim, eu casei e meu marido sempre teve esse espírito empreendedor. Eu nem tinha. Eu era zero. Você era de consultório antes? Eu trabalhava na parte hospitalar, eu trabalhava em UTI e pacientes acamados, né? E trabalhava também atendendo. Então, eu era da parte hospitalar e clínica ao mesmo tempo. Perfeito. Isso, outro universo, Outro universo, totalmente diferente. E aí, eu casei, meu marido sempre teve esse espírito empreendedor, né? E aí, ele falou, vamos montar uma empresa, né? Pra a gente ir devagar, fazendo com que ela cresça e a gente ter nossa liberdade financeira quando a gente estiver, né, na velhice. Eu já pensava na velhice. Olha que bom aí fazer o planejamento, né? E mas com aquele assim, vamos, mas não vamos. Só que ele é muito rápido. Então, no que eu tô falando, pensando, ele já tá executando. Que bom, né? Que um complementa o outro. E aí a gente abriu a empresa, no entanto, a gente fazia... a nossa casa, tinha a casa e tinha um cômodo fora da casa. Um cômodo, na verdade, um cômodo com 3... Eram 3 cômodos, né? Era até grande. E aí, dentro desse local, começou a Nutribox. A Nutribox era Nutribox, mas era lancheira saudável. Então, começamos com as crianças. O objetivo era atender escolas, né? Ali na nossa região. E aí, eu não tive muita abertura, talvez por não entender ou não saber, eu não sabia, talvez, muito fazer o marketing, vender, né? Então, eu entrava em contato, era aquela coisa, vamos ver, não sei o quê, e ficava por isso só. Então, assim, eu não vi oportunidade. Teve algumas crianças que foram atendidas, mas, infelizmente, as crianças, como se diz... não tinha a alimentação saudável que eu queria passar e os pais não aceitavam os lanches. Eles contratavam o serviço, o lanche chegava e depois vinha a reclamação. Porque a criança não comia na escola. Reclamação, entre aspas, né? O meu filho não comeu, o meu filho não gostou, tem como trocar? E eu trabalhava com cardápios. Então, assim, trocar... envolve valores, né? Sim, envolve várias coisas. Segurança alimentar, justamente. Enfim, é tenso. E aí eu trabalhava com estoque, comprava, enfim. E aí eu fui vendo a dificuldade não na criança, porque uma criança é assim, ela não come, mas ela não come por quê, né? Foi oferecido em casa, os pais têm o hábito de comer, né? Então, assim, vem de casa. As crianças refletem muito o que é dentro de casa, né? Exato, porque quem compra as coisas? Pois é, a criança não faz sozinha. A criança não pega comida lá no armário sozinha. Então, assim, tem todo um... E aí aquilo foi me deixando desmotivada, foi me deixando cansada. Só que, assim, o pensamento nunca foi fechar no Nutribox, né? Então, vamos começar com comidas? Você tem curso de gastronomia. Eu não cozinhava tão bem, eu tinha o curso, aliás, tinha a formação. Sabia o que eu aprendi ali na graduação, mas... Então, começamos a testar. E aí, começamos a vender também na região.
o prato quente, era feito na hora do almoço. Então, tinha um almoço, que a gente entregava ali mesmo, e à noite era aberto, mas era só para lanches. Então, a gente fazia sucos. Nossa, os sucos eram deliciosos, meu Deus. E os sanduíches, gente, era cada sanduíche, mas era tudo saudável. Né? Porque eu consumo sucos da Nutribox. Não, mas era melhores. Eram melhores. É porque, assim, como tem um transporte, congelamento, a gente fica, né, um pouco mais limitado. Mas tinha preparação com limão, que às vezes não é tão interessante. Que amarga, né? Rápido. O sanduíche também era sanduíche de atum, se eu não me engano. Atum, peito de frango desfiadinho com queijo branco. Tinha de carne desfiada. Nossa, tinha sanduíches bem gostosos. Só que, assim, por ser uma alimentação que fazia e entregava na hora, a gente não tinha como expandir. A cidade onde a Nutribox nasceu, ela é muito pequena. E o objetivo era crescer, né? E aí a gente mudou da cidade para uma cidade vizinha, que era um pouco maior, e continuou ainda com as refeições quentes, mas o nosso alcance era maior. Só que a cidade é, entre aspas, dormitório, né? É considerada aquela que a pessoa vem para Brasília trabalhar e volta só para dormir. E aí eu tinha muito comentário assim: nossa, eu queria muito comer sua comida, mas eu não fico em casa. Teria como você fazer congelada? Porque eu guardo aqui e aí eu como quando chegar. Aí outra, só chega 11 horas, não tem como eu passar aí para pegar, não tem como me entregar congelada, minha secretária recebe. Escutar, às vezes a oportunidade às vezes não, sempre tem uma oportunidade quando a gente resolve um problema, né? Justamente. Você que tá aí, apesar do bate-papo aqui ser, né, para ativar a sua saúde, quem não fica bem de saúde quando o financeiro tá adequado, né? Isso às vezes verdade. quem tá escutando a gente, a história da Andressa é uma verdadeira pérola, né? Porque ela viu uma necessidade, ouviu os clientes, porque às vezes a gente vê, inclusive em fábricas de marmitas congeladas, pensar só no saudável e esquecer que ali é uma comidinha caseira, né? Então, assim, a gente não pensar só como um profissional de saúde, mas também aliar essa saúde com o prazer de comer, resgatar a cultura. E aí quer engessar um produto que não serve para o cliente. Então, eu vejo que você deu atenção para o cliente, porque você escutou. Então, por que não fazer? Sim, não é? sim. Mas, assim, até hoje a gente dá muita atenção. Quando é feedback positivo, a gente fica super feliz, compartilha entre a equipe, fica aquela coisa. Mas quando é um feedback negativo, que querendo ou não tem. E eu preciso escutar. Né? E é justamente o que eu falo, isso é para nossa melhoria. Eles são as pessoas com que estão experimentando, estão comprando. A gente vai ter vários gostos, né? E aí a gente tem que acolher isso. Sim. E aí começou a venda das refeições congeladas em pequena quantidade e ainda as quentes ainda era maior quantidade. E aí, minha filha, depois que todo mundo descobriu que tinha congelado, o negócio deslanchou. Escalou. A gente parou com os quentes, porque, né, a equipe ainda era muito pequenininha. Eu ainda não tinha a condição de ter pessoas, né, como tenho hoje. E ficamos com a venda das refeições congeladas. Perfeito. E aí, estamos aí até hoje, né, no mercado. Hoje, a empresa começou com 3 pessoas. Você, o marido e alguém, um auxiliar ajudando? Não, meu marido só ficava no meu ouvido, dando as ideias, que ele trabalhava fora, ficava o dia inteiro fora. Era eu. A minha empresa, ela é muito família. Era eu, a minha irmã e uma pessoa, né, com que a gente chamou para ajudar a gente. Aí, depois, a empresa foi crescendo, aí veio o meu pai. Aí depois a empresa veio crescendo, aí meu pai saiu, minha mãe entrou e eu tive que contratar uma pessoa. Aí por aí foi. No entanto, hoje a metade, né, somos 9. A metade, 5, deixa eu ver, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu cunhado, os 4. Somos os 4 e eu somos, né, da família. Os outros 5 são contratados, né, são CLT. Mas assim, hoje a gente tem esse fortalecimento, né, que é a família. De separar um pouco assim família e negócio ou então, é desafiador? Porque o ambiente familiar, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Como que é? Dá certo? Porque toda vez quando eu vejo uma empresa que é familiar, é aquela briga, principalmente pelo financeiro, é aquela briga um querendo mandar mais que o outro. Gente, lá não acontece isso.
Lá é muito tranquilo. Eu sou a chefe, por mais que tenha minha mãe, meu pai, eles me obedecem. Você é a gestora, você minha irmã me obedece. Ali, todo mundo me obedece. Ali dentro da empresa, eu sou a chefe e, assim, eles acatam tudo. E, assim, se eles tiverem opinião, eles sabem que eles são abertos, né, para me sugerir. Mas nem sempre eu vou acatar porque não vai caber. E eles super entendem. Então, assim, não tem briga. Eles super ajudam. Eles são, assim, uns queridos. Eu acredito que a empresa Desculpa. Tá fluindo, tranquilo. É porque é ótimo. Que bonitinho. As histórias da vida real, por isso que é pérolas da Nutri, gente. É ótimo ter a família perto. Olha, às vezes a gente tá na dificuldade, né? Porque empreender, gente... Quem é um empreendedor que tá assistindo esse episódio sabe que a gente fala... saltar de paraquedas todos os dias. Minha irmã fala muito isso também, né? Aqui na Elite também, a gente é um grupo familiar e amigos. Então, assim, a sinergia, a vontade de crescer, de vontade de fazer, é o que faz as coisas darem certo. A gente se superar todos os dias. Isso é com a nossa saúde também. Quando a gente entra num plano alimentar, pelo menos aos 14 anos que eu estou em consultório, atuei em escola há muitos anos, esse acolhimento, a gente é ser humano. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá tão bem assim. Tem dia que a gente quer comer besteira, tem dia que a gente quer comer coisas melhores, né? Coisas mais saudáveis. São escolhas, né, que a gente faz. São escolhas que a gente vai fazendo todos os dias. Então, eu fico feliz de você trazer a sua história. Que tenho certeza que, de repente, tem alguém assistindo aqui a gente hoje que vai falar... Às vezes é dono de um empreendimento, depois da pandemia, graças a Deus, teve as coisas ruins, né? Muito ruins. Mas algo que eu vi que a pandemia trouxe é essa consciência de quanto melhor nutrida eu estou, melhor eu vou enfrentar os problemas do meu dia a dia, melhor eu vou enfrentar as doenças que possam vir, né? Então, a nutrição, ela está presente em todas as fases da nossa vida. A gente é formado, cabelo, pele, unha. É o que, gente? Nutriente. É verdade. Então, tudo que a gente coloca no prato envolve emoções, envolve o social, envolve, né, toda uma questão financeira, envolve a gente construir o nosso corpo. Esse corpo, nosso templo, ele precisa de água, que é água simples, precisa de frutas, precisa do bolo da vovó, né? Comida afetiva, né? Comida então afetiva, vai levar a gente lá. Gente, desculpa por ter me emocionado, é porque é muito difícil falar. Nenhuma, muito pelo contrário, a gente que agradece. Falar de pessoas, né? Falar de pessoas que estão tão próximas da gente, né? E de tudo que a gente construiu. É difícil não me emocionar, mas vamos seguindo o barco. Isso é que eu gosto, sabe? Que é vida real, isso é que eu gosto. A gente é ser humano também, né? Não tem sem cortes e isso conecta muito. É verdade. Né? Então, às vezes as pessoas estão lá passando por dificuldade e falam, por que eu não faço assim, de repente, né? Por que eu não vou desistir? Ela passou por dificuldades também, né? E é isso, é a gente ajudar o outro, que é possível. De repente, um problema que você tem pode se tornar um negócio e ajudar muitas outras pessoas, né? Trazer o conhecimento, você pegou o conhecimento da nutrição, a gente faz nutrição dietética na faculdade, a gente aprende muito sobre doenças, mas pouco se fala, infelizmente, dos profissionais, hoje um pouco mais depois da pandemia, sobre prevenção, sobre promoção da saúde. Isso é verdade. Então, conta pra gente que quem está assistindo aqui o nosso episódio pode, por exemplo, como que eu faço comida congelada? Eu posso comprar, né, de empresas, mas qual a dica que você pode dar para facilitar a rotina do dia a dia se eu não tenho como adquirir os kits, por exemplo? Vamos lá. Se você quiser, pode olhar para outra câmera para responder para nossa audiência. Gente, então, primeiro de tudo, né, que a gente precisa se conscientizar é do nosso planejamento. Se não tem planejamento, eu acredito que, né, essa questão vai ficar meio balançada. Então, planejamento, organização, separar um dia da semana que fique mais interessante, que vocês tenham mais disponibilidade para montar o cardápio, né? E em seguida a lista de compras, e ir para o mercado, comprar tudo que, né, tiver na lista e chegar em casa e fazer as refeições. Então vamos lá, um exemplo. Sábado à tarde é um dia muito tranquilo para mim, então eu vou separar esse dia para fazer minhas refeições. Aí você vê, quer da semana, quer do mês, né? Quer pros filhos, pro marido, e aí você vai fazer o cardápio. Tem uma dieta? Se tiver uma dieta, melhor ainda. Pega lá o plano alimentar do nutricionista,
ver quais são as substituições, quais são as opções disponíveis que ele, né, que está lá na sua dieta. E vamos montar o cardápio. De acordo com esse cardápio, vai ao mercado. Indo ao mercado, é sempre interessante essa dica. Não vá com fome, pelo amor de Deus. É verdade, não vá com fome, gente. Não vá trazer o mercado para casa. Vá, né? Sem fome, por favor. E compre somente aquilo que realmente você for utilizar. Porque pensando nisso, você vai usar e não vai sobrar nada. Então, chegou em casa, vamos para a prática. É interessante, se você quiser economizar, tiver com um orçamento bem apertado, pegou, vamos supor, peito de frango. Ah, mas peito de frango grelhado todo dia, isso enjoa, não sei o quê. Frango batata doce, não aguento mais. Isso mesmo. Vamos pensar nisso em preparações diferentes, em cortes diferentes. Então, peito de frango desfiado, uma ótima opção. Ah, o peito de frango desfiado ainda continua seco, né? Que tal colocar um molhinho de tomate? Pega o tomate, cozinha ele, tempera da forma que vocês acharem mais interessante, com os temperos que vocês mais gostam. Bate no liquidificador, experimenta se tá bom, né? Ali a acidez. Põe ali no frango desfiado. Não vai ficar seco. Ai, fica delicioso. Fica muito bom, fica bem molhadinho, né? Dá pra fazer diversas preparações. Dá, sim. Eu gosto de fazer, pega uns 2 quilos de frango e aí separa as porções. Aí, durante a semana, a gente vai descongelando, né? Eu congelo alguns. Vai descongelando para uma tapioca, para uma torta, para uma panqueca, para um omelete, para um recheio de um sanduíche natural. Então, assim, só com isso dá para fazer um mundo de coisas, na verdade. Várias coisas. Não só as marmitas, né, como você falou, mas também como os lanches. Exato. Ah, eu quero algo diferente. Faz ele picadinho, não desfia, deixa ele picadinho, bem cozidinho. Coloca um açafrão, coloca algumas ervas. Sabe o que é interessante pra gente economizar? Às vezes, né, a gente vai na feira, compra, sei lá, um maço de cheiro verde, um maço de manjericão, alecrim, enfim. É interessante ter vasinhos em casa, perto ali da janela, se for ventilado, não sei. Mas ter essas plantinhas disponíveis. Ai, fica né? um perfume na cozinha. Porque além de estar fresquinho, né? O cheiro na cozinha fica maravilhoso. E aí você não precisa ir no mercado, né? Ou na feira, comprar aquele tantão. E perde rapidinho. Vai perdendo, que você vai usar só, às vezes, um galinho ou 2, né? E aí é interessante ter os que vocês mais... Ver qual é o que você mais gosta. E vai, né? Plantando ali nos vasinhos, ali perto da pia, até mesmo na varanda. E tem ali disponível. É verdade. Isso é ótimo. Vamos lá para, né, o frango, pensando ainda no frango, o peito desfiado, ele picadinho cozido, grelhado, não tem problema, pode fazer, tem gente inclusive que gosta, eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que gosta, né, e assim, pensando em congelar, o interessante é fazer ele picadinho e não fazer o filé. O filé, após o descongelamento, ele fica mais... duro, sabe? Aquela coisa mais seca, borrachudo. Né? O peito de frango grelhado picadinho, às vezes também, dependendo da forma que fez, também vai ficar. Mas ele é muito mais gostoso do que em filé. Olha aí, que dica sensacional, gente. E carne moída, não sei. Vamos lá para carne vermelha. Carne moída dá pra fazer muitas coisas. Almôndega, hambúrguer, polpettone, ele cozidinho com abóbora, ele cozidinho com batata, refogado. Escondidinhos, né? Escondidinhos, panquecas. E tem lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha. E aí, por aí vai. Então, assim... Ou comer com pão de manhã, que é super prático, né? Porque vocês vão ver em outros episódios que não tem essa de vilões e mocinhos. Tudo depende de um contexto. Tudo é uma questão de quantidade, hábito e rotina, né? Exato. E aí, vamos para os acompanhamentos. Os legumes. Ah, Andressa, os legumes soltam muita água, os legumes ficam borrachudos. Isso é verdade. Isso é pura verdade. Chuchu, abobrinha, então. Berinjela, vixe Maria. Eita. Que tal fazer ele assado? Com uma páprica, né? Colocar um pouquinho ali do alho, colocar um pouquinho ali de alecrim, as ervas. A erva à vontade para dar sabor, né?
Muito. Aí vem a questão do sal, né? Porque as pessoas pensam que dá pra sabor, é sal. Não é. O sal é o finalizador. Justamente. Então, quando você coloca as ervas, inclusive de uma forma terapêutica, a gente está falando sobre saúde, a gente potencializa os nutrientes. E, inclusive, alguns alimentos, igual tomate. Quando a gente aquece o tomate, faz esse molhinho de tomate, a gente está ativando o licopeno. Justamente. Que traz, olha, resultados sensacionais aí para nossa saúde. Então, é melhor aquecido do que ele cru. Pensando na forma nutricional, sim, né? Sim. Assim como a gente tem a cúrcuma, açafrão, né? Gengibre, páprica e várias ervas desidratadas, é uma opção. Além de dar sabor, elas são anti-inflamatórios naturais, o alecrim é um calmante, melhora nosso cognitivo. Então, a gente, dentro da cozinha, eu falo que a gente tem uma farmácia viva. Isso é verdade. Na prevenção de diversas doenças. E na promoção da nossa saúde. Então, ativa o sistema imune, né? Com preparações do nosso dia a dia. Mas eu vejo também que nós temos um problema. As pessoas não gostam mais de cozinhar. Por isso existe a Nutribox. Quem não quer cozinhar, vem pra gente, né? Manda seu plano alimentar, que a gente faz de acordo com o plano alimentar. A gente tem os nossos cardápios fixos, né? Que aí você pode escolher comprar ele completo ou pegar, eu quero um desse cardápio, 2 desse, mais tanto daquele. Legal. Né? Então, assim, não gosto desse cardápio completo, mas eu quero só 2 que eu gostei, quero 2 daquele. Também a gente faz. Pode fazer essas modificações. E o plano alimentar também, que é algo assim, né, bem... que a pessoa fica ali batendo o martelo, né? E nem sempre, o que eu percebo é que nem sempre as pessoas entendem. Sabe por que eu vejo isso? Porque quando eu recebo o plano alimentar e a pessoa fala assim, eu vou lá montar o cardápio, aí a pessoa fala, tem isso na minha dieta? Aí eu tenho que ir lá abrir a dieta Cardápio junto com o cliente, falar, olha, tem aqui, até mesmo para a pessoa se sentir segura, né? Lá a gente não faz alteração de dieta de nenhum paciente, de nenhum cliente, não, de jeito nenhum, né? Eu não vou mudar a conduta de ninguém. Porque o nutricionista calculou pensando em toda uma história que o cliente contou, o objetivo da saúde ou da estética, que, aliás, a estética é uma consequência, né, da saúde que você tem. Então, isso é importante também, né? Para trazer e gerar confiança. Com certeza. E aí fica aquela dúvida, né? De tem ou não tem. Então, assim, quando tem dúvida, se for preciso... Porque na maioria das dietas, o plano alimentar tem um contato nutricionista. Eu entro em contato, né? Pergunto se é aquele mesmo, para deixar o cliente seguro em relação a isso. Não é sempre, não é algo assim que aconteça... Mas já aconteceu e aí a gente resolveu dessa forma, né? Ai, perfeito. E, assim, você falou assim, tem gente que não gosta de cozinhar. Eu vejo por outro lado. Também não gosta, mas também não tem tempo. Ai, tem essa gente é que tem uns dotes culinários maravilhosos, mas não tem tempo. É igual eu atendo empresários, funcionários públicos, né, mães, enfim, viajam bastante. E aí realmente não tem tempo, não tem como ir lá no mercado para fazer compra. São pessoas, às vezes, que nem tem como estar na rua, né? Às vezes a secretária também não sabe fazer a escolha melhor, porque eu vejo também que as nossas auxiliares, secretárias lá, não sabem temperar a comida. Tudo é tempero completo. Dependendo da idade, né? Dependendo da onde, como que foi a história dela. Tem essa questão de usar o tempero completo, de fazer diretamente no óleo. Exato. Né? É complicado. Mas um treinamento para ela seria um bom. Ai, ótimo. Inclusive, tem esse serviço lá? Eu tenho esse serviço. Então, você que tá aí com a sua secretária e não tem tempo para treiná-la, ó, Andressa resolve. Eu não só dou o treinamento, como eu também ensino a fazer a dieta para, por exemplo, eu monto o cardápio alimentar e te encaminho. Não tenho tempo de fazer, né, as refeições. Mas eu tenho uma secretária, eu pago ela para fazer minhas refeições, mas eu não estou gostando. Então, eu vou até a casa do cliente, ensino a secretária e se ele quiser, se ela não for né, aquela que vai todos os dias, eu ensino para ela como fazer essas refeições, as congeladas, no caso, né? E aí ele fica mais seguro, mais certinho de que ele vai comer realmente. Que vai cumprir o plano alimentar, vai cumprir o plano alimentar, justamente. Eles falam assim, gente, Nutri, você resolveu minha vida, agora eu faço dieta. Eu escuto muito isso no consultório. E já puxando esse gancho, conta pra gente, quais alimentos eu posso congelar e quais eu não posso congelar? O que seria bom ou não pra fazer
quem não quer comprar pronto, nem quer fazer suas refeições. Quem não quer comprar pronto e não quer fazer, e quer fazer? Ah, entendi. Quer fazer isso aí. Entendi. Eu quero fazer, eu vou me aventurar na cozinha. Entendi. Olha, e aí, às vezes, erra porque, deu ruim, porque, de repente, não podia congelar. Tudo pode, tudo não pode? Como então, eu tinha eu era muito fechada. Se você pegar sei lá, cardápios meus de 5, 6, 7 anos atrás, era muito fechado, né? Assim, muito, como se diz, só aquela coisinha. Peito de frango desfiado, batata doce, o que todo mundo faz. E assim, eu fui vendo, fui estudando. A maioria das coisas dá pra congelar, inclusive pão, que eu achei super estranho. Eu congelo sempre. Eu achei super estranho, minha irmã. Congela que é bom. Eu falei, gente, que ótimo, que maravilha, né? E aí, isso também vem diretamente pro alimento, pra refeição, né? Eu tinha muito aquela coisa assim, as folhas, por exemplo, couve, aquela couve-folha, né? Não posso colocar no meu cardápio, não vai ficar bom. Espinafre, rúcula. Gente, tudo isso eu coloco. Fica bom. Não, na minha cabeça, né, se eu colocar, vai ficar escuro, o sabor vai ficar aguado. Né? As pessoas falam muito isso de marmita congelada. É um gosto aguado, é um gosto sem mas graça. isso daí é outro ponto, que eu vou chegar lá. Mas eu tinha muito receio de colocar esses tipos de folha que a gente hoje refoga, por exemplo, repolho. E aí, vai ficar ruim, não vai ficar interessante. O que eu não congelo, assim, e molhos como molho de requeijão, que hoje a gente... Né, no cardápio da semana que a gente muda sempre, tem molho de requeijão, lasanha com molho branco. Tem várias opções que eu jamais, há 5 anos atrás, colocaria, porque eu sempre falava, não é permitido, não pode, de jeito nenhum. Para eu começar a trabalhar com salmão e camarão, gente, foi um custo. Porque eu tinha um receio, eu tinha muito receio. Receio da textura, receio do próprio processo de preparo, congelamento, transporte. Eu tinha muito receio. Mas eu fui testando. E todos eles deram certo. O que eu ainda não testei, mas ainda chega algumas pessoas pedindo, e eu não faço, mas eu ainda vou testar, porque tá corrido, né? Como diz todo mundo. Mas eu ainda vou testar, são preparações com ovos. Farofa de ovo, sei lá, o ovo cozido. Eu vi um plano alimentar, deixa eu ver se eu me lembro, era macarrão, espaguete integral. O nutricionista pediu para pegar o ovo cozido, cortar em cubos ali, colocar em cima, né? Era 3 ovos, mais ou menos, e a cliente falou, olha, eu não vou fazer porque eu ainda não testei. Eu não vou vender algo que eu não tenho certeza. Sim. Mas eu vou testar o ovo para ver se fica bom. Mas de resto, eu faço praticamente tudo. Todos os legumes. Aí vamos lá, que você falou que fica, né? Aguado, não sei o quê. Às vezes eles falam, mas essas refeições congeladas fica aguado, fica sem gosto. Fica tudo com o mesmo gosto. Também escuto muito isso no consultório. Primeiro de tudo, os legumes, alguns devem ficar, né, mais durinhos. Porque na hora que vai lá pro congelamento e descongelamento, ele acaba ficando... Acaba o processo dele ali, né? De ficar mais molinho. Alguns, como, deixa eu ver, berinjela, não pode soltar tanta água. Então, é refogar direto na panela, ir mexendo. E a própria água da berinjela ir cozinhando. E aí, no final, eu não tenho a água solta. A berinjela, ela tá bem sequinha. E aí, eu coloco... Deixa eu ver o que mais. A abobrinha solta muito. E ela é muito difícil de trabalhar. A abóbora e a abobrinha. O que eu faço? A gente faz e depois a gente faz o branqueamento. A gente joga direto no gelo. Explica pra nossa audiência o que é branqueamento. Porque a gente que é técnica sabe, né? Mas nem todo mundo sabe. A gente pega o alimento quente, né? No caso, a abóbora ou a abobrinha. A gente tá lá quente. A gente coloca direto no gelo. Claro, né? A gente não despeja ali direto no gelo. A gente, por exemplo, lá, como as panelas são muito grandes, então a gente tem, né, uma cuba maior, a gente enche de gelo e a gente coloca direto. Aí a gente vai abrindo, vai, né, esperando esfriar. Para dar um resfriamento rápido. Para dar o resfriamento rápido e parar imediatamente o cozimento. Mas temos freezer grandes, tem freezer lá de camadas. Então, assim, dependendo da quantidade, a gente também coloca direto lá no freezer, né? Perfeito. Então, a gente vai fazendo essas técnicas, porque depois que para o cozimento e desliga o fogo,
a gente põe lá na mesa e aí a panela continua quente e ainda continua cozinhando. Isso. Quando a gente vai pegar a abóbora, como já aconteceu, embaixo tá bem mole, quase purê. E em cima tá, né, do jeito que a gente queria. Al dente. E aí a gente, né, usa disso, então é uma técnica muito boa que ajuda a não soltar tanta água. Outro fator, assim, que eu vi depois que eu comprei. Eu sempre tive muito a vontade de comprar as embalagens biodegradáveis de papel. Perfeito. Era de plástico. E assim, depois que a gente comprou, o índice de marmitas que liberam água depois do descongelamento diminuiu muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque a biodegradável, a gente coloca numa seladora e ela veda por total e vai congelar. A de plástico, ela tampa e algumas vezes, se você pegar ela de mau jeito, a tampa sai. Então, assim, entrada de ar, o próprio plástico, né, por ser... enfim, a matéria mesmo dele, né? Ele descongela mais rápido. Então, assim, a biodegradável, ela mantém melhor. Então, E tem uma questão de sustentabilidade também. eu adoro isso. Eu adoro essa questão. Contaminar o nosso ambiente. Justamente. Aí, com certeza isso Eram o quê? é um diferencial. Milhões de plásticos que a gente... Eu vendia e ficava com aquele pensamento. Meu Deus, o cliente pediu 30 marmitas. O que será que ele vai fazer com essas 30 marmitas depois? Vamos produzir mais lixo, com certeza. Ou tem alguns, né, que de repente tem a consciência, faz a separação do lixo direitinho. Justamente. Às vezes doa para uma cooperativa, que tem várias cooperativas que a gente consegue doar essas embalagens, né? Então é bem bacana. É verdade. E quem está em casa? Eu queria te fazer uma pergunta. A maneira que a gente faz o congelamento numa empresa é igual de casa? Sim e não. Depende da empresa. Não? Então explica pra gente. Por exemplo, a gente tem o ultracongelamento. Aí no Nutribox não tem, mas vamos ter. É o nosso próximo passo. Tecnologia. O ultracongelamento, ele é sensacional. Que deixa melhor ainda o nosso alimento. E aí a textura, né? Nossa, preserva a textura, o sabor, essa quantidade de água que muita gente reclama. E que é verdade, né? E tem o congelamento tradicional, né? Que a gente tira, monta a refeição e coloca dentro do freezer. E essa é a forma que a Nutribox faz hoje. Então, como que a gente faz? Em casa, né? Que pode ser feito em casa. Perfeito. Em casa, eu aconselho montar e colocar já diretamente no freezer. O alimento quente? O alimento... Porque não tem mais... Eu tinha isso na minha cabeça, porque sabe? eu inventei de propósito. O alimento... quente não pode pôr na geladeira, vai estragar a geladeira. Pode ir. Hoje, né, atualmente, já pode fazer isso, já se pode fazer isso. E é essa forma, lá na Nutribox, a gente monta e já manda direto pro freezer. Só que tem as embalagens. Se for de plástico, o alimento, né, o quente vai subir, vai criar os cristais de gelo e aí vai criar água. Acaba que na hora que esquenta essa água desce. Justamente. Então, quando a gente tinha de plástico, eu falava assim, só monta quando o alimento estiver em temperatura, né? Não em ambiente, mas assim, um pouquinho mais morninho. A gente já montava. O alimento, ele não passa em cima da bancada para montagem mais de 1 hora. Então, já chega e já é montado. Porque tem todo um controle de temperatura, gente. Olha, a gente trabalha com essa questão de segurança alimentar, tem toda uma fiscalização da vigilância sanitária, controle de temperatura. E na sua casa, eu acho importante a gente trazer isso também. Porque os índices de contaminação acontecem muito mais dentro de casa. Ou, claro, né, se você não escolhe bem o seu restaurante que você vai consumir. Justamente. Então, ter cuidado, não deixar lá horas e horas em cima do fogão. Sim. É importante a higienização do ambiente, dessas marmitas que vocês vão levar para o freezer depois. Para na sua casa você também não vai se contaminar, né? Porque carne, gente, e quando a gente associa carne com vegetais,
a chance das bactérias crescerem, você acha que elas são bobas? Elas gostam de comida boa também. Elas gostam. Elas gostam e elas crescem de maneira, assim, muito rápida, né? Muito rápida. Então, assim, trabalhar com esse tipo de logística de alimentação, eu tô há 8 anos e eu ainda acho complicado. É todo um processo, um treinamento da equipe. Então, a equipe é treinada, já sabe que quando tiver, né, determinado alimento, a gente faz isso. Sim. Chegou o alimento, a gente vai lá e monta. Terminou, vai lá e coloca. Tem todo... A gente lá chama... um processo. A gente tem a cozinha da produção, a área... Outra área, que é da montagem, porque a cozinha ela é quente. E a área da montagem já tem, né, uma ventilação. Sim, então sai, né? Sai dali e vai para o freezer. E aí já é outra área. E aí já é outra pessoa que manipula ali dentro do freezer para poder organizar. Porque os nossos kits, eles são tudo com o nome do cliente, né? Então tem o nome ali, então a pessoa que fica ali responsável para organizar as refeições, exatamente onde que tá, qual é o freezer, vai amanhã, não vai, vai só depois de amanhã, então tem todo um processo. Planejamento para entregar fresquinho para o cliente, justamente. Né? E como vocês fazem personalizado, que é bem legal, também chegar tudo certinho, no tempo correto. O transporte é outra coisa bem importante, para o alimento chegar no mesmo frescor, temperatura boa, para não ter essa contaminação no ambiente. Se você vai, né, fazer um piquenique, vai transportar isso para o trabalho, porque... inclusive, uma pergunta. Qual o impacto que você acha que tem as empresas que trabalham com essas refeições congeladas, refeições prontas para a sociedade? Não, o impacto é sempre positivo, né? Porque a gente, né, me incluo nesse grupo, porque eu vejo essas empresas que trabalham como meus colegas. De uma forma ou de outra, eles são meus colegas, né? E aí, que a gente trabalha, né, em unidades para ajudar pessoas. Então, assim, a gente leva a refeição congelada de acordo com o que o cliente quer. Muitas empresas eu vi aqui em Brasília que faz dessa forma. Então, assim, é uma facilidade maravilhosa para os clientes, né? Para os pacientes do nutricionista, para quem está buscando melhorar a alimentação e não tem o tempo. Que esse é o nosso, né, ponto-chave ali. Não tenho tempo e como que eu vou fazer agora? Então, assim, na sociedade, só tem o que somar, né? São só pontos positivos. Tem empresas e outras, né, que não se encaixam nisso, que eu acho. Usam de má fé, de uma forma... Um alimento mais barato. Isso mesmo. A questão do custo também é importante, olha, né? As verduras... Eu vou te falar uma coisa, que as verduras, às vezes, tá um absurdo de cara. Tá, verdade. A carne deu uma melhorada. Ainda continua cara. Mas as verduras subiu, assim, de final de dezembro, início de janeiro pra cá, dobrou de valor. Então, assim... Tem coisa que triplicou, quadriplicou. E aí eu vejo alguns valores, né, de refeições e eu falo, cara, como é que essa pessoa consegue manter essa refeição nesse valor? Às vezes sei não o tem quê. gestão e tá pagando para trabalhar. Não, Ou sim, tem todo um processo, servindo né? algo como saudável e não mais saudável. Justamente. E aí tem alguns clientes, né, que falam, vou pesquisar mais. Nossa, tá caro, ficou caro, né? Mas assim, não, a pessoa não paga só pelaquela refeição, né, pela carne, arroz e feijão, um exemplo. Ela paga pela embalagem, ela paga pelo tempo que ela deixou de gastar para fazer, para ir lá no mercado, montar o cardápio. Exato. Ela tem um nutricionista que está montando aquelas opções de acordo com o plano dela. Tem uma pessoa ali, né, atendendo, que está ali disposta a falar, você pode receber, sei lá, quarta-feira, tal hora? Não posso. Então você pode tal dia. Então, assim, a gente se encaixa na rotina do cliente, né? Sim. E sem contar toda a equipe por trás na cozinha, né? Que não é só uma pessoa que cozinha. Dentro da cozinha, cozinhando, eu tenho 3. Montando, eu tenho 2, às vezes 3, quando a demanda está muito alta. Sim. Então, assim, é todo um processo, né? Então, não é só o alimento, e sim, é o serviço como um todo. Exatamente. E isso gera um custo alto. Sim. Que eu acho até barato.
Porque o tempo que você estaria gastando para ir ao mercado, gastar gasolina, pegar o transporte, né, trazer isso para casa, higienizar, cortar, picar, que é todas as objeções que meus clientes trazem que não conseguem ficar fit. Entendi. Ficar saudável, né? E depois só pegar e comer, você economizou tempo, gente. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. É verdade. Então, é o momento que você vai estar lá na sua casa curtindo o seu filho, né? Tá um momento em família, perguntando como é que foi o dia a dia do seu esposo, sua esposa, ou estudando, enfim, você ganha tempo. E como que você garante que os alimentos sejam saudáveis? Você trouxe, né? Tem essa questão de nem sempre as marmitas são tão saudáveis assim, é vendido como saudável, mas não é. Por exemplo, eu vejo sucos que eles colocam ali o suco saudável. E às vezes está tão diluído, né? Então, assim, como que a Nutribox hoje, até para você saber escolher, como que eu escolho uma empresa para que eu realmente esteja atendendo um benefício para minha saúde, que eu esteja realmente me alimentando bem? Tá. Os produtos, eles são bem escolhidos mesmo, são a dedo. Então, assim, o nosso fornecedor de carne é um fornecedor local. Então, assim, quando chega a carne, é somente ele. Eu não tenho outro. E aí eu já deixo, né, encomendado, porque assim, como a gente trabalha com encomendas, então a gente já deixa pré-encomendado alguns itens que, por exemplo, para ele é mais difícil. Então a gente pede todos os dias pela manhã. Então a carne é fresca. Eu não pego a carne e compro para a semana toda E deixo ela congelada. Não é, ela nunca vai, né, ser congelada. Às vezes pode até sobrar alguma porção, mas essa porção ela já é utilizada já no dia seguinte. Muito rápido. Eu não tenho estoque de carne. E os legumes, a gente também tem um único que vende, né, que entrega também lá direto. Então, chegou a carne, chegou a verdura, eu tô lá. Então, eu vou lá, olho como que tá a carne, eu vou lá, olho como que tá a verdura. E eles, assim, da verdura, assim, sempre traz as verduras bem frescas, as folhas fresquinhas. Eu não tenho problema dele, por exemplo, entregou a batata, às vezes batata murcha, né? Cenoura mais murcha. Não, a qualidade é ótima. E aí, assim, às vezes, muito raro, mas quando a gente tem um tempinho, o rapaz que fica lá na organização de limpeza e tudo, ele vai pro Ceasa e faz a escolha dedo a dedo, né? Então, ele vai lá, tem essa batata, né? Que como a batata é muito cara, tem essa batata que tá em conta e ela tá bonita. Posso levar? Pode levar. Perfeito. E aí, a gente estava, por exemplo, inclusive essa semana, estávamos com falta de espinafre no nosso fornecedor. E aí, o rapaz que faz as entregas, ele vem aqui, né, roda todo mundo. Aí a gente tem os mercados aqui que a gente, né, compra. Então, passa em tal mercado e compra o espinafre. Ele pega, manda foto. Esse tá bom? Pode mandar. Então, assim... Que bacana. Você supervisiona tudo. Supervisionando tudo. Perfeito. Então, tudo que chega ali... Controle de qualidade. Tudo que chega ali, né, eu olho, vejo se tá ok. E, assim, eu tenho confiança nesses fornecedores. Eu já fui no estabelecimento dos dois, né? Tem todo um controle de qualidade, assim como tem no seu estabelecimento. E o nosso estoque seco, ele é muito pequeno, porque, né, como é tudo personalizado, então, assim, a gente não tem assim, a gente, sei lá, você não vai chegar lá e vai encontrar 10 fardos de feijão um em cima do outro. Você não vai encontrar assim. Arroz de fardo, macarrão de fardo. A gente tem um estoque mínimo, porque o nosso tem um cardápio semanal que ele roda, né? Então, ele modifica toda semana. Os cardápios fixos e os cardápios personalizáveis. Isso. Fixo, personalizado e o da semana. O da semana muda toda semana. Então, legal. Toda semana eu tenho ingredientes novos, entendeu? Então, assim, o estoque lá é uma prateleirazinha. Então porque é bom que tá sempre tudo porque ele é fresquinho. rotativo. Isso também a gente pode pegar como uma estratégia para o nosso ouvinte. Às vezes quer comprar, né, e deixar a carne congelada por muito tempo, a vegetal lá dentro da geladeira. Isso vai perdendo a qualidade e tem um impacto na hora que a gente vai fazer. A maneira como a gente elabora os alimentos, a técnica dietética também muda. Claro, a gente não está aqui para complicar, né? Se é assim que você consegue fazer uma vez por semana, que a Andressa falou lá no nosso início do nosso podcast, se organize, planeje, que aí você vai acabar economizando. Porque eu escuto muito, Andressa, no consultório, fazer dieta saudável é muito cara. Gente, dá para economizar muito.
usando os alimentos da época, que já vão estar com sabor muito diferenciado. A gente não tem que fazer tudo igual todo dia. Como você acabou de trazer pra gente, eu mudo o cardápio toda semana, que também é uma queixa que eu vejo muito de vocês. Enjoei. Não precisa ser sempre uma abobrinha. Pode fazer diversas preparações com a abobrinha. Você pode fazer diversas preparações com uma batata, diversas preparações com um mesmo tipo de carne, com cortes diferentes, com temperos diferentes, Justamente. com cozimentos diferentes, e já cada muda, tipo, né? Já muda tudo. Visualmente, né, a gente já olha com outros olhos. Não é aquele frango grelhado, aquele frango branco, sem graça. Sem graça. Aí ele tem açafrão, nossa, ele tem molhinho, ele tá cozido. Então... Rodiziar as carnes é outra coisa bem importante, né, Andressa? Aí, igual você colocou, eu faço carne, eu faço frango, eu faço peixe, eu faço uma carne suína, faz ovos. Então, você rodiziar, né? Claro, eu fiz uma quantidade de carne para semana. Fiz o porcionamento para a semana, ok, mas tenta revezar, um dia eu como carne, no outro dia esquenta o almoço e faz na janta, o que sobrou do almoço pode fazer diversas preparações. Verdade. Eu adoro o pão com picadinho de carne à noite, gente, faz uma pizza de frigideira, com o que sobrou do almoço. Faz um frango assado, desfia o frango assado, dá pra fazer diversas. Faz uma farofinha. Então, assim, pra gente se alimentar, pelo menos eu acredito nisso, que não tem que ser sem graça, não tem que ser sem sabor, não tem que ser chato. A questão do porcionamento, a Andressa coloca, né, fazer a quantidade adequada também é importante. Às vezes você está fazendo tudo saudável e está errando na quantidade, né? Então é importante você que está em casa, ou você compra, porque eu falo assim, ou você disponibiliza o tempo para fazer, ou você paga alguém para fazer. De alguma forma tem que ser feito, né? Comer, tomar banho, se motivar, tem que ser todos os dias, não tem como, né? Então, acho que a gente trouxe aqui durante o nosso episódio, assim, muitas coisas. Pra gente ir encerrando o nosso bate-papo, porque senão vai ficar longo demais, eu sei que vocês vão ficar com muitas dúvidas, gente, porque dá pra gente gravar conteúdo o dia inteiro. Pode mandar lá no da Nutribox, eu respondo. Aproveitando, fala aí as suas redes sociais pro nosso público, como é que eles te encontram? Pra fazer as encomendas, pra fazer as encomendas, o WhatsApp, né, que é o 995664454. Mas lá no nosso site tem o íconezinho que é só clicar que já direciona pro WhatsApp, que é nutribox.com.br. E o Instagram é @nutribox. Só isso. @nutribox. Depois manda aqui pra Nutri. Coloca as perguntas lá que vocês tiverem. Ela, Andressa ou eu, podemos responder, sim, ela vai claro. voltar aqui pra outros episódios. A gente tem muita coisa pra falar. Ixi! Aproveitando que você começou falando um pouquinho da sua história, quais são os planos da Nutribox pro futuro? Muitos planos, né? Assim, eu espero mais que ela atinja quanto mais número de pessoas para a gente poder levar essas refeições que é uma mão na roda, deixa a nossa vida muito prática. Eu, particularmente, quando tô com uma semana corrida, para mim, é assim, o que me salva, né? Tanto para mim, eu dou para os meus filhos, eles comem, meu marido também come. Então, assim, eu também tenho essa vida agitada. Eu sei como é que é. O que você vende, justamente. Né? Você não vai querer consumir coisa ruim. Pois é, de jeito nenhum. E assim, e até legal. Mesmo consumindo, eu mesmo faço a autoavaliação. Nossa, isso daqui pode melhorar nisso. Perfeito. Meu marido também fala, né? E assim, pessoas que consomem próximo, olha, eu adorei esse também já não estava tão... Então, assim, a gente vai modelando, a gente vai atendendo as solicitações, né? De todos que estão ao nosso redor e também de quem compra. Eu sou assim, eu tô ali praticamente o tempo todo, escutando as ideias de clientes que falam, isso podia ter isso. Então, eu vejo a possibilidade de colocar. Eu sou uma pessoa bem flexível em relação a isso. Então, assim, o objetivo é crescer, o objetivo é levar o melhor da Nutribox, o melhor das refeições para todo mundo. Então, assim, nosso objetivo é ultracongelamento, nosso objetivo é, que eu não sei se eu vou conseguir esse ano, mas é uma lojinha física para a pessoa ir lá, pegar a refeição dela, né, de uma forma... Sei lá, tô passando e quero pegar só uma, e quero experimentar. Hoje vai lá e você entrega na casa das pessoas e não tem uma loja física. Há parcerias aí em várias lojas em Brasília. Justamente, isso mesmo. Nós estamos em Brasília e você pode estar assistindo esse podcast em qualquer lugar do mundo, do Brasil, enfim, do mundo.
E a Nutribox fica aqui na Redondeza de Brasília, né? Isso. Considerado Goiás. Goiás, Cidade Ocidental, Goiás. Perfeito. Dá uns 35 minutos. Então, assim, nossas entregas saem todos os dias, né? Perfeito. Mas a gente, né, faz de acordo com o cliente. Então, se pedir hoje, não vai receber hoje. A gente tem todo um processo de colocar na produção do dia, de ver o que vai ter que ser comprado. Não tem coisas prontas para comprar. Não temos disponível para venda. Até mesmo porque lá no início, o meu objetivo, como eram as refeições, né, pronta ali na hora, eu gosto muito de comer. Eu adoro comer, tô sempre ali querendo o melhor. E eu tinha muito preconceito com a refeição congelada, assim como muitas pessoas têm. Eu falo, não, o fresco é mais gostoso. Mas realmente é. Mas, gente, na hora é tudo de bom, não tem como. Mas entre eu estar ali, né, precisando daquela refeição, com certeza a refeição, com certeza a refeição congelada, ela é a número 1 ali, né? Pra gente poder, pra salvar a nossa saúde, nosso dia a dia. E assim, hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Claro que eu gosto da refeição fresca, com certeza, eu adoro. Se é possível, né? Fazer melhores escolhas. Justamente. Mas quando não se tem a oportunidade de ter a refeição congelada, né, dessa maneira saudável, ela é a melhor opção, com certeza. Perfeito. E se hoje você tivesse um outdoor, uma mensagem assim para quem está nos ouvindo, qual a sua mensagem para encerrar o nosso Pérolas da Nutri aqui? Olha para a câmera ali e dá o seu recado final. Bom, talvez não tenha tanto a ver com as refeições, mas tem a ver com a nossa vida, né? Que também está valendo. Claro, nutrir o corpo, a alma, com né? certeza. E a então, mente. A minha mensagem para quem está escutando é cuide-se. Cuide-se porque a nossa velhice precisa disso, né? Assim, a gente está vendo que o número de pessoas idosas está crescendo, mas está crescendo com qual qualidade, né? Qualidade de vida tá boa? Tá usando quantas medicações por dia? Tá conseguindo se movimentar direito? Então, assim, o meu objetivo é chegar, sei lá, com 50, 60, 70 anos, bem flexível, com uma cabeça, se bem que ela não funciona muito bem esses dias. Boa memória. Assim, uma boa memória, né? Claro, assim, né? Nessa idade, a gente com certeza vai depender um pouco mais, vai ficar um pouco mais limitado, vai precisar de pessoas. Mas o meu objetivo é ter saúde nessa vida. Eu quero, né, chegar com os meus filhos mais velhos, ver meus netos e estar bem, conseguir cuidar dos meus netos, poder ver eles crescer, quem sabe até bisnetos, não sei. Olha, a tecnologia tá aí, né? pra A isso. tecnologia tá aí. E a alimentação faz parte. E a atividade física, e o nosso cuidar, né? Os nossos pensamentos, as pessoas que estão no nosso redor. Então, tudo isso faz parte talvez de uma espiritualidade, mas que também atinge o nosso corpo e, querendo ou não, atinge, né, os nossos pensamentos. Então, cuide-se. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E o cuidar, né, engloba vários fatores, não só a alimentação. E é isso. Eu adorei participar do podcast. Ai, que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Sempre. Volte quantas vezes você Obrigada. quiser. Tenho certeza que você que assistiu aí ficou cheio de dúvidas. A Andressa vai voltar quantas vezes ela quiser e for necessária. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. E também pega esse vídeo e compartilha com aquela pessoa que você... Porque é isso que a Andressa acabou de trazer aqui no nosso final, no nosso bate-papo. É também o meu objetivo, né? E a gente está aqui para conectar pessoas, propósito, conhecimento, para que você ative a sua saúde hoje, amanhã e tenha longevidade, tenha qualidade de vida. Veja, né, os seus sonhos acontecendo. Hiperpassa, a nutrição vai muito além do cardápio. Muito além do cardápio, né? Ela faz parte dos nossos relacionamentos, como é que a gente nutre a nossa mente, como é que a gente está no nosso ambiente. E nós estamos aqui para isso. Eu aguardo você no nosso próximo episódio, que pode ter certeza, vai ser com alguém muito especial, porque aqui nós trazemos Pérolas da Nutri. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.